Olá, quero saudar você que está assistindo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez estamos aqui para trazer aqui um vídeo, uma porção da Palavra de Deus para você. E hoje quero trazer aqui um estudo muito importante, um estudo, é um assunto que eu vejo que há uma escassez muito grande, no meio evangélico, no meio cristão, É pouco falado sobre isso, é pouco entendido como pecado, talvez não pela parte dos mais velhos, mas principalmente pelo público jovem e adolescente. Eu vejo que é um assunto ao qual os adolescentes parecem não entender direito, É um assunto pelo qual os adolescentes talvez não enxerguem como pecado, ou talvez como um pecado não tão grave, como um pecadinho, como um pecado que não vai te levar para o inferno, como dizem, Eu vejo que é um assunto muito mal compreendido e, infelizmente, é praticado em larga escala, por descrentes, e infelizmente, é praticado em larga escala também dentro dos nossos jovens, dentro da igreja, É justamente o assunto de hoje, do nosso vídeo, é o pecado do beijo sem compromisso, o famoso ficar, E com isso, eu decidi fazer esse estudo justamente por ter visto a necessidade e a importância de se falar sobre isso, desse pecado, Esse pecado que tem afetado demais a nossa juventude. E eu montei um estudo, sobre isso, um estudo baseado na Palavra de Deus, claro, E o primeiro ponto do nosso estudo é: ficar é pecado? Sim, é pecado. Ficar é pecado porque é irresponsável, É irresponsável, A Bíblia nos ensina a amar e respeitar as pessoas, não a brincar com elas. Ficar é usar uma pessoa como um objeto, sem se preocupar com ela. É exatamente isso que talvez muitos jovens não entendam, ou se entendem e não se importam, Por justamente somente ficar com a pessoa a fim de satisfazer os seus próprios desejos, Eu não quero saber se a pessoa, sei lá, como é que é a vida dela, não quero saber quais são os planos daquela pessoa, quais são os seus sonhos, Talvez eu queira desenvolver uma conversa com ela somente para conquistar ela e no final ter o meu beijo sem necessariamente me preocupar em ter um compromisso com aquela pessoa. Talvez eu só tenha olhado para uma pessoa, achei ela bonita, senti uma atração por aquela pessoa, e aí vou chamá-la para ficar. Ou vou dizer para um amigo meu, dizer que eu quero ficar com aquela pessoa, Esse tipo de coisa. E é justamente por isso que é irresponsável. Por quê? Porque eu quero usufruir do corpo daquela pessoa, me preocupando somente com o meu próprio eu, com o meu próprio prazer, Sem me preocupar, sem arcar com as responsabilidades de um relacionamento. É por isso que é irresponsável, é por isso que é errado, porque eu estou brincando com uma pessoa, brincando com o corpo de uma pessoa, eu estou usando uma pessoa, Outra coisa é que a Bíblia também ensina sobre controlar os desejos sexuais. Ficar implica em intimidade física que desperta desejos e pode acabar em sexo, Promove a promiscuidade e a falta de compromisso. É exatamente isso que acontece, A Bíblia ela nos ensina a ter domínio próprio. Um dos frutos, uma das virtudes do fruto do Espírito Santo é exatamente o domínio próprio, E como é que eu vou estar exercendo o domínio próprio se quando eu vejo uma pessoa e eu sinto a tentação por aquela pessoa e o desejo de ficar com ela, se eu não controlo aqueles impulsos, se eu não controlo a minha própria vontade, Como uma vez me ensinaram, eu não estou sendo livre quando eu faço o que eu quero. Eu estou sendo livre quando eu faço aquilo que é certo para mim. Porque se eu faço o que eu quero, eu não sou livre. Eu estou sendo escravo da minha própria vontade. Como diz Agostinho de Hipona, Senhor, torna-me teu escravo e então serei livre. É exatamente isso, é quando nos tornamos escravos do nosso Senhor e Salvador,
né? Aí então somos livres, porque não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da nossa própria vontade, mas nós somos escravos daquele cuja vontade é boa, perfeita e agradável. E só assim somos verdadeiramente livres, né? Outra coisa, um dos perigos, né, do ficar, como já foi lido, né, é acabar em sexo, né, ou provocar, ou criar, ou desenvolver desejos sexuais, né? É exatamente isso que acontece quando a pessoa começa a ter algum tipo de intimidade física com alguém, né, ou com muitas pessoas, né, por muito tempo, acaba criando desejos, acaba criando, desenvolvendo a promiscuidade e a falta de compromisso. Continuando, né, ficar também é uma falta de respeito. Os dois usam um ao outro para satisfazer seus próprios desejos. Como eu falei, né, eu não estou me importando com aquela pessoa, não estou me importando se ela está passando por problemas, eu não me importo, né, com os sentimentos dela, eu não me importo com absolutamente nada daquela pessoa, né? Talvez ambos pensem dessa mesma forma, né, um para com o outro, e por isso, né, que também é uma falta de respeito, né, porque eu só estou usando o corpo de alguém para satisfazer a minha própria vontade, né? Ou seja, o ato de ficar é um ato egoísta, né? Porque eu não me importo com alguém, eu não me importo em arcar com as responsabilidades de um compromisso, eu na verdade só quero usufruir do corpo de alguém sem me preocupar com aquela pessoa, com nada relacionado a ela. Só tive o que eu quis, tive o que eu queria dela e simplesmente acabou, né? Talvez posso chamá-la para pedir para ficar de novo, mas sempre vai ser com esse mesmo intuito errado de somente usar para se satisfazer, né? Somente usar para se satisfazer desejos errados, satisfazer as vontades da carne, tudo mais. E aqui nós vamos agora então para as bases bíblicas, né? Para mostrar o porquê que é errado ficar, né? A Bíblia nos incentiva a não viver a fim de satisfazer as vontades da carne, mas a vontade de Deus. E ficar é o quê? É satisfazer as vontades da carne, né? A gente encontra essa passagem, né, em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 2, onde a Bíblia ela vai nos ensinar, a nos incentivar, a nos encorajar a não viver fazendo as vontades da carne, né, mas a vontade de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? Aqui nós encontramos a vontade de Deus revelada, escrita, né? Aqui está a vontade revelada de Deus, né? Ou como na teologia nós chamamos de revelação especial. A Bíblia é onde nós encontramos Deus nos revelando a sua vontade, né? Escrita, né? A sua vontade, a sua revelação especial para nós. Aqui nós encontramos a história da redenção da humanidade. É aqui que nós encontramos a Bíblia, ela é o suficiente para nós, ela nos ensina, né, sobre muitas coisas, né, e nos ensina sobre a santidade também, nos ensina, como o vídeo é relacionado à santidade, ela nos ensina, né, exatamente se eu digo andar nele, se eu digo crer nele, também devo andar como ele andou, né? 1 João, capítulo 2, versículo 6. Se eu digo estar nele, também devo andar como ele andou. Ou seja, se eu digo que sou cristão, eu também devo andar como Cristo. Se eu digo que eu sou estudante, logo eu devo estudar. Se eu digo que eu sou, médico, então eu devo fazer coisas de médico. Se eu digo que eu sou cristão, eu devo andar como Jesus. Eu devo imitar a Jesus Cristo, né? Eu devo imitar a Jesus. Então é incoerente, né, eu dizer que eu sou cristão e eu viver a minha vida como se eu não fosse cristão. É eu não perdoar as pessoas, é eu não viver em santidade, é eu viver pecando deliberadamente, é eu viver fazendo a vontade da carne deliberadamente, é eu não querer fazer a vontade de Deus, é eu simplesmente olhar para o pecado e dizer, eu não estou nem aí, eu não me importo
com aquilo que Deus me manda fazer, ou aquilo com que Deus diz para mim não fazer. Eu simplesmente quero ouvir a voz do meu coração, eu simplesmente quero fazer a minha própria vontade e acabou. Eu não quero me importar com nada. Muitos pensam assim, e é errado, né? É errado pensar assim, é triste pensar assim, porque você olha para aquilo que Jesus fez por você e você desvaloriza, né? Você olha para o motivo pelo qual Jesus Cristo morreu, que é o pecado, né? E você ama o pecado, você gosta do pecado, você gosta daquilo que matou o seu Senhor, gosta daquilo, você ama aquilo que matou o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é triste, né? Então, outro versículo, eu vou fazer de certa forma, uma pequena lista um pouco exaustiva, não exatamente exaustiva, mas um pouco exaustiva, sobre aquilo que a Bíblia nos fala a respeito disso, a respeito desse tema, né? A Bíblia não tem um versículo que diz, não fiqueis, ou não ficarás, não. A Bíblia ela não é exaustiva em todos os assuntos, mas ela é suficiente e ela nos dá princípios gerais para que a gente saiba aplicar na nossa vida em tudo. Então a Bíblia não tem um versículo que diga não ficarás, mas existem versículos que nos ensinam que satisfazer as vontades da carne, que buscar os prazeres da carne, que alimentar a carne, né? Que cobiçar pessoas e viver uma vida de imoralidade com aquela pessoa, com qualquer pessoa que seja, tudo isso é errado, tudo isso é pecado, né? Isso a Bíblia nos ensina, ainda que ela não fale sobre todos os assuntos, né? Então, a palavra também nos manda a nos afastarmos da imoralidade sexual, né? Que não sejamos dominados por desejos sem controle, da mesma forma que os pagãos fazem, pagãos que não conhecem a Deus. Afinal de contas, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Os pagãos vivem como se não existisse Deus. Os pagãos vivem, né? Porque eles vivem de forma tal com a cosmovisão deles, né? Uma cosmovisão que não conhece a Deus. Por isso eles não nos ouvem, por isso eles vivem pecando deliberadamente, por isso que eles são idólatras e tudo mais. Por isso que eles vivem segundo as vontades da carne. Mas nós, cristãos, que conhecemos a Deus, que conhecemos a sua palavra, como a gente pode querer viver que nem eles? Que coerência há em eu ser cristão, mas viver como um não cristão, mas viver como um descrente? Que coerência há em eu dizer que eu sou crente, mas viver como um descrente, se eu estou sendo mais descrente que o descrente? Então a palavra nos ensina ela nos ensina a nos afastarmos da imoralidade sexual e não a nos aproximarmos da imoralidade sexual, né? E para quem não sabe, o ficar, ele também serve, ele também é entendido, é visto como uma imoralidade. Por quê? Não somente nos casos em que há mãos bobas, mas somente no ato mesmo de ficar implica em uma intimidade física sem compromisso, né? Que, sei lá, muitas vezes pode ser intenso, pode ser mais leve, enfim, não importa. Se aplica, se enquadra no pecado de imoralidade sexual, porque pode levar ao sexo, pode não levar, mas pode levar também. Então é brincar no precipício do pecado. O ficar é brincar no precipício do pecado. É como se eu ficasse ali na beira do precipício e ficasse dançando na beira do precipício, podendo a qualquer momento escorregar e cair no buraco e morrer, e talvez nunca mais voltar. É brincar na corda bamba, é querer dançar na corda bamba, né? E agora nós vamos ver, né, os frutos da carne. A gente encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 19.
Os frutos da carne são, vou falar dos frutos da carne, não todos, mas aqueles que se relacionam com o tema, que é imoralidade sexual, impureza e libertinagem, né? Esses três se enquadram nesse assunto justamente como eu falei, que o ficar também implica em imoralidade sexual, a impureza, né? Você se torna uma pessoa impura, né? Uma pessoa que vive na imoralidade sexual é uma pessoa impura, né? A impureza ela implica numa realidade do presente, não numa realidade do passado. E a libertinagem é você viver achando que tudo pode. Eu vou ser um libertino, né? Sexo só depois do casamento? Isso aí é coisa de velho. Isso aí é coisa de crente. Isso aí é coisa de pessoa quadrada. Isso aí é coisa de pessoa retrógrada, né? Pra quê, né? Fazer sexo só depois do casamento, se eu não sei o dia de amanhã, se eu só posso viver o hoje, né? Se o dia de amanhã é uma incerteza, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que viver intensamente, eu tenho que fazer todas as vontades do meu coração, né? Eu tenho que viver cada dia como se fosse o meu último, né? Eu tenho que viver ali no máximo do máximo, vivendo uma adrenalina, porque se eu não fizer eu posso morrer e posso não ter aproveitado a vida como eu gostaria. Então eu posso chegar numa certa idade, ficar bem velho e me lembrar do meu passado e pensar, poxa, eu poderia ter feito isso, eu não aproveitei a minha vida, eu não curti a minha juventude. E hoje eu sou velho e não posso fazer mais nada. Talvez muitos pensem assim, mas é um pensamento errado. Porque é um pensamento à parte de Deus, é um pensamento separado de Deus, é um pensamento egoísta, porque só pensa no seu eu, só pensa no seu prazer. É praticamente um hedonismo, né? É você viver pelo prazer, é você ver o prazer, né? A satisfação própria como o centro da sua vida. Isso é hedonismo, né? É você ver o prazer como a única razão de viver. E se você não tem muitas experiências de prazer, então você é uma pessoa chata. Então você é uma pessoa triste, você é uma pessoa que não vive, você é uma pessoa que não sabe se divertir, você é uma pessoa... Acho que chata é a melhor palavra, né? É exatamente isso. Isso é muito triste também, né? Porque sexo não é tudo, beijo não é tudo, não são os únicos meios de se divertir, não são os únicos meios de viver. Viver é uma coisa, sexo é outra, beijar é outra, entende? Uma coisa não está relacionada à outra, como as pessoas fazem parecer que não são relacionadas, uma coisa não tem a ver com a outra. Eu posso viver muito bem e feliz, né, até eu me casar, para aí depois que eu me casar, então fazer sexo. Ou então eu posso não ficar e ainda assim ser feliz, ainda assim me divertir, ainda assim curtir a minha vida da forma correta. O pensamento errado, né? Um pensamento errado que tem afetado, que tem infectado a nossa juventude cristã, é o pensamento de que pecar é curtir a vida, de que cometer pecados que tragam prazer é sinônimo de aproveitar a vida, é sinônimo de aproveitar a sua juventude, de curtir, de viver intensamente, ouvindo a voz do seu coração e coisas do tipo. Quando na verdade, pecado é pecado. E o salário do pecado é a morte. É o pecado que nos trouxe a condenação. Foi o pecado que nos afastou de Deus. Foi o pecado que trouxe doenças. Foi o pecado que trouxe a morte. Foi o pecado que trouxe a tristeza. Foi o pecado que trouxe as catástrofes na criação. Foi o pecado que trouxe tudo de ruim para nós. Então, ainda que o pecado seja bom para a nossa carne, o pecado ele é totalmente desastroso, totalmente terrível, totalmente horrível para o nosso espírito, para a nossa vida em geral. Jesus nos ensinou que se você olhar para alguém com intenções impuras ou maliciosas, comete já o adultério com ela. Se houver essa troca de olhares. Olhei para uma pessoa, ela olhou para mim,
e com essa troca de olhares, olhar para ela com pensamentos impuros, né, com pensamentos maliciosos. Isso já é adultério com ela. Não é só se eu fizer isso com uma pessoa que já é compromissada ou vice-versa, não, mas somente em olhar, né, juntamente com ela, né? Se houver essa troca de olhares com intenções impuras, maliciosas, pecaminosas, já é adultério, porque você está adulterando com ela no seu coração, com uma pessoa que não lhe pertence, entendeu? Então é assim que funciona. Outra, que se encontra em Mateus capítulo 5, verso 27 ao 30, e outro versículo também, né, é que Paulo diz que quem busca somente prazeres e que ainda que esteja vivo, na verdade está morto. Uma pessoa que só vive de prazer, uma pessoa que só vive na busca de prazer, uma pessoa hedonista, né? Essa filosofia que eu falei, que vive pelo prazer, quem vive assim, em busca pelo prazer, ela pode estar viva fisicamente, mas ela está morta espiritualmente. 1 Timóteo capítulo 5, verso 6. Outra, Paulo nos instrui dizendo que devemos fugir das paixões malignas da mocidade, ou seja, da juventude. E que paixões malignas é essa? Paixões que te levam a pecar. A paixão é diferente de amar. Você pode olhar para uma pessoa e se apaixonar à primeira vista, e aquele desejo no seu coração pode acender desejos pecaminosos por aquela pessoa, e você pode pedir para ficar com ela, por exemplo, como é o tema do nosso vídeo, né? Você vai pedir para ficar com aquela pessoa porque você está apaixonado pela beleza dela. Nossa, como aquela pessoa é bonita de corpo, de rosto, e você fica fantasiando e tudo, e você vai lá e pede para ficar com ela. Paulo nos ensina a fugir dessas coisas, a fugir dessas paixões malignas. Agora um versículo, né, que talvez para muitos possa soar bem forte, né, é que a Bíblia nos mostra que antes de sermos crentes, éramos por natureza filhos da ira de Deus, porque obedecíamos às vontades da carne. Em outras palavras, obedecíamos a Satanás, porque ele é o pai da mentira, ele é quem vive pecando desde o início. Então, praticamente nós estávamos obedecendo a Satanás ao invés de obedecer a Deus. Isto antes de sermos crentes. É claro que no texto aqui ele fala de um tempo em que você não era crente ainda, mas também a gente pode aplicar dentro do nosso assunto, aqui dentro do nosso vídeo, para um momento da nossa vida que talvez estejamos afastados de Deus por estarmos em pecado, né? De crentes que nasceram em lar cristão, mas que estão no momento em que estão afastados de Deus porque estão vivendo no pecado. Então, não estão obedecendo à vontade de Deus, estão obedecendo às vontades da carne e estão obedecendo a Satanás, né? É bem forte isso, é bem pesado mesmo, né? Mas para que todo mundo entenda que obedecer às vontades da carne, você está deixando Satanás feliz e deixando Deus triste. Saiba disso, que quando você peca, você alegra ao diabo, mas você entristece ao Espírito Santo. Saiba disso. E sim, esse versículo se encontra em Efésios capítulo 2, no versículo 2 ao versículo 3. Vamos continuar, né? Existe uma luta dentro de nós. Tem dois leões brigando. Eu gosto desta ilustração que uma vez me ensinaram na EBD. Existem dois leões brigando dentro de nós. E vai vencer aquele leão que estiver mais bem alimentado. Esses dois leões, um é a carne e o outro é o Espírito. É o Espírito, né? É o Espírito Santo que habita em nós. E vai vencer aquele leão que mais estiver bem alimentado. E aí fica a pergunta: quem você está alimentando mais? É a sua carne ou é o seu espírito? Quem? Entende? Quando você vive ficando
quando você recebe pedidos para ficar, ou você pede para ficar, você mostra que você está vivendo, que você está alimentando mais a sua carne e não o Espírito. Se você estivesse alimentando o Espírito, você iria recusar os pedidos que tivessem sido feitos a você e você não iria pedir para ficar, né? Você não iria pedir para ficar, você não ia sair pecando deliberadamente, porque ficar é pecado. Gálatas capítulo 5, verso 17. Outro versículo: nós não podemos usar os membros do nosso corpo, veja bem, nós não podemos usar os membros do nosso corpo como instrumentos para pecar, quer seja o olho, quer seja a mão, quer seja a sua boca, quer seja qualquer parte do seu corpo, né? Quer seja qualquer parte do nosso corpo, nós não podemos nem devemos usar os nossos membros para ser instrumentos de pecado. Seja com o olhar, cobiçando alguém, seja com a boca, né, beijando, né, ficando com pessoas, enfim. Esse versículo se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 11 ao 13, né? Seja usando a mão em qualquer prática pecaminosa, seja usando qualquer parte do seu corpo, fornicando, enfim. Nós não devemos usar qualquer que seja a parte do nosso corpo como instrumento de pecado. Por que, Eduardo? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo não é para ser usado para práticas pecaminosas, porque ele é templo do Espírito Santo. Não é templo de espírito pecaminoso, não é templo de espírito de pecado, é templo do Espírito Santo, daquele que é santo, 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 né? Este é o Espírito Santo e nós não devemos usar o nosso corpo como instrumento de pecado. Outra: quando somos convertidos, né, quando abrimos a nossa boca e confessamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e quando cremos no nosso coração, né, quando batizamos, nós morremos para o mundo, né, nós morremos para o pecado. Se nós morremos para o pecado, como a gente pode ainda querer viver no pecado? Como é que eu me converti, né? Fui convertido, confessei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador? Se eu creio que Jesus me salvou da escravidão do pecado, das consequências do pecado, me salvou dos meus pecados, se eu ainda quero viver no pecado? Como eu posso ser cristão se eu estou vivendo, fazendo aquilo pelo qual o meu Senhor morreu? Jesus Cristo nos salvou para nos redimir dos nossos pecados com Deus. Como é que eu ainda quero viver no pecado? Como é que eu ainda quero viver na prática do pecado? Como é que eu ainda quero viver alimentando a minha própria carne? Como é que eu quero viver entristecendo o Espírito Santo, se é Ele que é o meu Consolador? Como é que eu posso querer ainda cuspir na cara do meu Senhor? Porque quem ama o pecado, cospe na cara de Jesus. Quem ama o pecado, entristece ao Espírito Santo. Nós temos que preservar e guardar o nosso coração. E o nosso corpo também. Nós temos que ser santos. Nós temos que guardar o nosso coração, porque é no coração que cresce o desejo de fazer as coisas que são erradas. É no nosso coração que vem o desejo de fazer aquilo que é pecado. Então nós devemos guardar o nosso coração, pedir para Deus sondar o nosso coração e ver se há em nós um caminho mau. Pedir para que Ele quebrante o nosso coração. Pedir para que Deus, nos molde ao caráter de Jesus Cristo, para que Ele nos faça mais parecidos com Ele, né? Agora vamos entrar, nos problemas do beijo sem compromisso. Um dos problemas do beijo sem compromisso, do fica, é que quem fica acaba exercitando o desapego.
Porque como o ficar é sem compromisso, a pessoa não pode se apegar muito. Então, o problema disso é que quando a pessoa certa chega, você tem dificuldade em se apegar tanto a ela, pelo fato de viver muitos relacionamentos com intimidade física sem compromisso. O laço, o vínculo de comprometimento com a pessoa que você está atualmente, digamos, num namoro talvez, e a entrega a alguém que quer ter um relacionamento sério com você, acaba sendo de algum modo afetado por esse desapego. Porque, veja bem, uma pessoa que vive numa prática que é uma prática que você vai ter que ter desapego. Porque uma pessoa não vai poder estar vivendo um fica se é só um fica, se não é um namoro. Um fica é um fica, não é um namoro. Então ela não vai poder se apegar. Então ela vai se acostumar com intimidades físicas e vai se acostumar com o desapego. Então quando uma pessoa chegar para ter um relacionamento sério com ela, talvez ela tenha dificuldades em se apegar, em se entregar completamente, ou completamente que eu digo no sentido de entrega não física completamente, porque isso só depois do casamento, mas eu me refiro a uma entrega mais emocional do que física. E tudo isso é tudo provocado pelo fica, né? Por viver intimidades físicas sem compromisso, acaba criando em você um desapego, que quando você está com alguém, sei lá, talvez você não tenha um vínculo de comprometimento ou de entrega com alguém. Eu sei que de algum modo o relacionamento acaba sendo afetado por causa disso, porque você que fica, né, você exercita o desapego por muito tempo, entendeu? Então, esse é um dos problemas. Claro que esse não é o maior problema é o pecado que você comete, né? O efeito espiritual que isso causa na sua vida. Mas esse também é um dos problemas. Então, uma pergunta, né? Por que ficar? Né? Por que as pessoas ficam? Né? O que é que dá na cabeça delas? Eu vou ficar. Né? Por quê? Para alimentar os desejos da carne. Ou talvez por curiosidade, né? Para sentir prazer e satisfazer as vontades da carne, né? Eu olho para uma pessoa, acho ela bonita, me interessei por ela e quero ter um momento de prazer com ela. Não vai ser uma coisa muito séria, porque eu não vou chegar a ter relações sexuais com ela, porque talvez eu entenda isso como um pecado maior, então eu vou cometer somente um pecadinho, para não ser muito grave. Então eu vou lá, peço para ficar com ela e fico com ela, porque eu achei ela bonita, achei ela interessante, achei ela bonita e vou lá e peço para ficar com ela e fico com ela. Ou seja, você pensa no eu. Como foi dito no começo, o ato de ficar é um ato egoísta, e egoísmo é pecado. O ato de ficar é um ato pecaminoso, porque você não pensa, né, você não pensa no outro, você não pensa em arcar com as responsabilidades de um relacionamento, você não pensa no outro como uma pessoa que você quer viver a sua vida inteira, você não pensa no outro, você não pensa em casar. Você quer o corpo por um momento, mas você não quer os problemas que vêm daquela pessoa. Você quer aquela pessoa somente no momento bom, mas você não quer aquela pessoa no momento ruim. Você quer somente o bem bom, né? Você quer somente aquele momento de prazer, ou momentos de prazeres com aquela mesma pessoa. Mas você não quer os problemas dela. Você não quer estar com ela nos momentos difíceis. Você não quer cuidar daquela pessoa quando ela estiver doente ou quando ela estiver precisando. Você simplesmente só quer satisfazer a si mesmo. Você só quer satisfazer a sua própria carne. Você só quer se importar com o seu eu. E aí vem outra pergunta, é a pergunta final. Por que alimentar a carne
e sentir esse tipo de prazer fora do casamento, né? E fora de um namoro é pecado. Porque a Bíblia diz que é pecado. Como eu falei, a Bíblia não diz que ela não diz não ficarás ou não fiqueis, mas a Bíblia nos ensina que alimentar a carne, como foi dito repetidas vezes aqui, viver em imoralidade sexual, viver em impureza, viver em lascívia, viver em promiscuidade, buscar somente prazeres nessa vida, né? Ter uma visão hedonista, não sei, viver somente para se satisfazer, alimentar as vontades da carne, né? Alimentar mais o leão da carne, né? Você vê a Bíblia falando sobre tudo isso, que é justamente o que o fica alimentar a carne. E também porque esse pecado é imoralidade, é lascívia, é desonrar o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Veja bem, ficar é desonrar o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. E essa ideia de que meu corpo, minhas regras, é uma ideia do mundo, é uma ideologia que vem do mundo, é uma ideologia que vem de pessoas que não se importam com Deus, que vivem uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente à parte do nosso Deus. Então, essa é uma ideologia errada, pecaminosa, porque não é nosso corpo, nossas regras. É um corpo que é templo do Espírito Santo, cujas regras é dele, as regras que estão aqui. Então, nós não vivemos para satisfazer a nossa própria vontade, nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Não somente é desonrar o templo do Espírito Santo, mas também é desvalorizar a si mesmo. Ficar é desvalorizar a si mesmo. Ficar não é ser vaso de honra, é ser copo descartável. Como foi dito, ficar é você usar e ser usado. É você fazer alguém de copo descartável e é você mesmo também ser usado como copo descartável. Ficar é pecado e o salário do pecado é a morte. Se arrependa, vá e não peques mais. Como Jesus disse para a mulher adúltera e para tantos outros, Ele não condenou, porque essas pessoas tiveram fé em Jesus e se arrependeram. Então Jesus disse: vá e não peques mais. Se arrependa, porque ficar desagrada a Deus, porque ficar é alimentar a carne, porque ficar é pecar contra Deus, contra o seu próprio corpo, é desvalorizar a si mesmo, é desonrar o templo do Espírito Santo, é alimentar a carne. Vou falar de novo, é ser copo descartável, não é ser vaso de honra. Então, se você fica, pare, se arrependa, peça perdão. Se você não consegue entender o porquê que isso é errado, ou você não consegue, você até entende que é errado, mas você não se arrepende, então seja honesto com Deus. Coloque isso nas suas orações, peça para que Deus faça com que você se arrependa daquilo que você não consegue se arrepender, Vá, não peques mais, não faça mais isso. Não porque você, talvez esteja num relacionamento e só por causa disso não quer fazer, mas não faça isso, não por causa dos outros, não por causa das pessoas, mas pare de fazer isso por causa de Deus, por causa do Espírito Santo. Pense que fazendo isso você está desvalorizando o sacrifício de Jesus. Pense que fazendo isso você está entristecendo o Espírito Santo. Então não faça mais isso. Se você já fez, não faça mais. Se você faz, não faça mais. Se você tem vontade de fazer, talvez quando as coisas mudarem, você volte a fazer de novo. Não. Peça para Deus tirar esse pensamento da tua cabeça. Coloque isso nas tuas orações, dobre teus joelhos e fale com o Espírito Santo. Seja sincero com ele.
e peça para que Ele tire esse pensamento maldito da tua cabeça. Peça para que Ele faça com que você se arrependa de amar o pecado. Peça para que Ele faça com que você se arrependa de desejar o pecado. Seja honesto com Deus. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Jamais se esqueça disso. E esse foi o estudo que eu fiz. Deu bastante tempo, mas a minha garganta. Eu agradeço você que ficou até o final e fique com Deus e até a próxima.